Alô, galera ligado na Rede Teles TV. Saudações iniciais aos alunos do terceiro ano do ensino médio, a turma especial do Colégio Teles e a todos os internautas aqui ligados. Nós estamos dando início hoje a um programa que consiste exatamente em discutir acerca de temas que são considerados pertinentes na atualidade, temas relevantes e temas que com certeza podem aparecer na prova de redação, na prova de produção textual do Enem no final do ano. Hoje a gente vai começar a falar acerca do trabalho escravo no Brasil. Esse projeto ele tem uma parceria entre mim, professor Daniel Luna, e o professor Henrique César, professor de História e de Atualidades do Colégio Teles. O objetivo inicial seria exatamente aliar o conhecimento de mundo que os alunos têm acerca desses temas que vão ser aqui abordados e fomentar cada vez mais o poder de argumentação dos nossos alunos no momento em que eles forem produzir as redações dentro do laboratório de redação. Boa tarde, Henrique. A gente vai então começar a discutir acerca do trabalho escravo no Brasil. Prazer que você esteja aqui comigo, né, nessa parceria, juntamente desenvolvendo esse projeto que eu acho que vai ser bem gratificante tanto para mim quanto para você e que vai agregar valor aos nossos alunos, né? Eu vou começar então perguntando a você o seguinte: o trabalho escravo é ainda uma realidade no Brasil, né, no território brasileiro. Hoje, como é que ele pode ser definido, como é que ele pode ser caracterizado na atual conjuntura? Eu gostaria de saudar todos os nossos internautas, em especial aos nossos alunos do Colégio Teles, né, agradecer a você pelo convite. E para debater um tema tão relevante para a nossa sociedade, tão atual, totalmente pertinente para ser cobrado em tema de redação. Então vamos lá conversar. De fato, o trabalho escravo no Brasil hoje, como você acabou de afirmar, ele ainda existe em pleno século XXI. Porque o trabalho escravo ele é uma marca da sociedade brasileira. Entender o Brasil é entender também como é que ele se formou e a partir de que ele se formou, que é o trabalho escravo. Se você pegar e fizer um histórico de como a sociedade brasileira ela vem se desenvolvendo ao longo da sua trajetória, você vai ver que o trabalho escravo ele sempre esteve presente. Então, assim, a nível de Constituição, o que é que nós temos? Nós vamos precisar fazer aqui um pequeno recuo histórico para a gente entender como é que isso está funcionando. Vamos voltar aqui, mais precisamente, a 13 de maio de 1888. O que é que acontece nessa data? Nessa data é assinado pelas mãos da princesa Isabel a chamada Lei Áurea, que põe fim ao trabalho escravo no Brasil, ou seja, a lei que abole a escravidão no Brasil. A grande questão é como é que uma lei que foi promulgada, assinada no século XIX, e ela ainda não está sendo respeitada em pleno século XXI, já que existe o trabalho escravo no Brasil. A Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição, ela dialoga permanentemente com aquilo que ficou conhecido como Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Então ela prega nas suas linhas, nos seus parágrafos, um respeito à dignidade humana. Se essa dignidade humana ela não está sendo respeitada pela prática do trabalho análogo à escravidão, é o que a gente vai começar a debater a partir de agora. Então, juridicamente, o que a gente tem hoje é um trabalho análogo à escravidão, já que o trabalho escravo, propriamente dito, ele foi abolido na Lei Áurea com assinatura pela princesa Isabel e reforçado pela Constituição de 88. Isso exatamente lá em 1888. Né? Isso, exatamente.
A pergunta que eu quero fazer, que vai também nesse mesmo caminho aí, é a questão dos grupos sociais, que são mais suscetíveis e que são mais vulneráveis à questão da prática da escravidão no Brasil. Que grupos sociais são esses que você pode mencionar, que você pode citar? Ótimo questionamento. A minha resposta ela vai se dar baseada em dados, em estatísticas levantadas por organismos sérios, como o Ministério do Trabalho, como o IBGE, né, e uma série de ONGs que trabalham no sentido de combater o trabalho análogo à escravidão no Brasil. Então, em relação aos grupos sociais que são mais vulneráveis a essa prática, segundo os levantamentos que foram feitos, os grupos que estão mais suscetíveis a essa prática estão aqueles grupos com um menor grau de escolaridade, em geral, pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, né? Geralmente um contingente muito expressivo de homens, não que não tenha mulheres, tem mulheres também, mas um contingente muito expressivo de homens, caso sexo masculino. É mais significativa a participação dos homens do que das próprias mulheres, né? Existe o trabalho, existem mulheres também que são aliciadas ao trabalho análogo à escravidão. Agora, os levantamentos, né, os números mostram uma quantidade muito expressiva de pessoas do sexo masculino. Em geral, essas pessoas têm entre 20 e 40 anos de idade. Uma vez sendo aliciadas com a proposta de uma melhoria salarial, de um emprego melhor, acabam se colocando em situação até mesmo de prisão. Ok. Complementando essa pergunta aí, eu chego ao seguinte questionamento. Em que áreas do território brasileiro ainda você pode observar a prática da escravidão, do trabalho escravo, do trabalho análogo, né, à escravidão no Brasil? Então, assim... Como é que funcionaria isso na prática, nessas áreas do território brasileiro? O que é que a gente tem percebido? É que os números mostram que, em geral, por incrível que pareça, 90% da mão de obra, do contingente de pessoas que estão nessa situação, eles saem 90%, eles saem do Nordeste, a mão de obra. Geralmente no interior do Nordeste, por vários motivos. Seca, falta de emprego, falta de investimentos em infraestrutura. Procurar condições melhores de vida, não é isso? Para ele e para a própria família, não é isso? Exatamente. Então, nessas condições, essas pessoas, em torno de 90%, né, elas vão ser aliciadas para esse tipo de trabalho. Saindo do Nordeste, as principais áreas de destino, né, são o norte do país, na extração de madeira, na extração do extrativismo vegetal, né? Outra área que a gente pode localizar no centro-oeste, mais precisamente nos grandes latifúndios de Goiás, Mato Grosso do Sul, por exemplo, há uma quantidade muito expressiva dessa prática de trabalho, e ainda também, inclusive, em algumas regiões do Nordeste. Agora, não é apenas norte, um pouco do Nordeste e o centro-oeste. A gente pode também pegar o Sudeste. Se você pegar, por exemplo, as grandes indústrias têxteis, sim, localizadas, por exemplo, em São Paulo, que em outros estados também da Federação Brasileira, que expõe o trabalhador a jornadas extremamente extenuantes, geralmente de 12 a 14 horas, sem nenhum amparo da legislação trabalhista. Sem nenhum amparo da CLT também, não é isso? Exatamente, né? Com a remuneração que mal dá para ele sobreviver e que ele acaba ficando preso àquela condição de trabalho. Você me perguntou aí como é que funcionaria na prática esse trabalho. E aí eu puxo um gancho daquilo que a gente estava discutindo há pouco. Sim. O indivíduo em busca de condições melhores para viver, para sua família,
né, ele se submete a esse tipo de trabalho. Geralmente, como é que funciona? Os chamados gatos, que são uma espécie de agenciadores, vão em busca desse trabalhador que está desempregado. Oferece a ele, né, um bom emprego, um bom salário, né, promessa de que ele vai construir uma vida melhor, vai conseguir construir fortuna, e o trabalhador, tentando escapar da condição que lhe é imposta, acaba aceitando as condições desse gato. Uma vez chegando no território onde ele irá trabalhar, como é que funciona? Ele já chega endividado. Porque antes mesmo de chegar ao local de trabalho, geralmente esses gatos trabalham no sistema de parceria. Como é que seria esse sistema de parceria? Ele financia a viagem, Sim. a hospedagem do trabalhador, A alimentação e os custos com medicamentos e coisas do primeiros socorros. Quando o trabalhador chega ao local de trabalho, ele já chega endividado. A remuneração que ele irá receber pelo trabalho exercido será uma remuneração mínima, já que não há uma fiscalização da lei cobrando que seja uma remuneração minimamente de acordo com aquilo que está colocado pelas leis trabalhistas. Então, isso que você está falando já está bem atrelado à questão de uma dívida exorbitante que esses trabalhadores têm diante dessa questão, dessa prática, né? Por quê? Porque eles já vão chegar endividados por conta exatamente da passagem, por conta da hospedagem, por conta da alimentação, por conta dos medicamentos. Exatamente. Tá? Geralmente monta-se barracões sem a mínima estrutura sanitária, sem a mínima estrutura de segurança, e monta-se também um ponto de venda. Nesse ponto de venda, os gêneros de primeira necessidade são vendidos a preços extremamente exorbitantes, de modo que o salário que o trabalhador ganha na sua atividade laboral nunca vai conseguir suprir as suas demandas básicas. Sim. Surge aí o trabalho análogo à escravidão. Por quê? Porque além de estar condicionado a condições subhumanas, ele vai estar preso àquela situação, porque ele nunca vai conseguir, na prática, saldar a sua própria dívida. Isso vai virar um ciclo eterno. E um ciclo vicioso também, de certa forma, por parte dos poderosos, por parte dos latifundiários, por parte daqueles que detêm realmente o poder e colocam essas pessoas aí nessa situação de sujeição, de subordinação. Esse ponto que você tocou é muito importante para o internauta que está nos assistindo agora. É bom entender que o trabalho escravo, no passado ou hoje, ele tem um componente que dá sustentação a ele, que é o componente chamado violência. Sim. Porque senão a gente poderia dizer assim, o trabalhador ele pode ir embora a qualquer momento, mas não é assim que funciona na prática. Na maioria das vezes, esses gatos, esses agenciadores, eles ficam em posse da documentação do trabalhador, de modo que ele fica impossibilitado, inclusive, de se locomover e escapar daquela situação, né? Reforçando o que você acabou de afirmar aí. Ok. Para a gente finalizar, então, esse nosso primeiro momento, esse nosso primeiro encontro aqui, eu queria que você me respondesse acerca do seguinte, que eu vou fazer a você, do questionamento que eu vou fazer a você. O que é que a sociedade e o que é que o governo podem fazer para combater ou até mesmo abolir essa violação dos direitos humanos? A gente não pode deixar de mencionar que o trabalho escravo deve ser visto como uma violação dos direitos humanos. Eu considero como uma indecência tanto social quanto moral em pleno século XXI. E o que é que a sociedade e o governo podem fazer para tentar ou combater ou abolir isso aí como uma violação dos nossos direitos humanos? Muito bem. Não é uma solução tão simples, mas você tocou num ponto importante. Na proposição dessa solução, há que se levar em conta dois agentes. O agente governamental. Sim. E a sociedade civil. De modo que
a nível de governo, deve-se cada vez mais fortalecer a fiscalização desse tipo de modalidade de trabalho. Ou seja, aumentar inclusive as punições legais para aqueles que, uma vez flagrados na prática dessa violação dos direitos humanos, eles sejam punidos dentro da forma da lei. E não abrandar as coisas. E não apenas perdoar e continuar como se nada tivesse acontecido. Do outro lado, a sociedade civil organizada, ela deve cada vez mais cobrar dos nossos representantes a nível de governo, principalmente Senado e Câmara dos Deputados, né, que isso se faça cumprir a legislação que já foi, inclusive, aprovada para tentar impedir esse tipo de abuso, porque já existe legislação. O grande problema é fazer essa legislação ser cumprida na prática. Né? Como, por exemplo, acontece com a portaria 540, hoje em dia. Se por acaso uma instituição for flagrada na prática do trabalho escravo, dentro do que menciona a portaria 540, ela recebe algumas sanções. Por exemplo, ela deixa de receber subsídios para a sua atividade que ela realiza, seja pecuária, seja plantio de alguma coisa, extração. Ela deixa de receber financiamentos via governo federal e, enquanto ela não se legaliza, pagando uma remuneração digna ao trabalhador, regulamentando a sua jornada de trabalho, pagando as suas dívidas trabalhistas, ela não pode operar como uma empresa qualquer. Então, a solução passaria em cada vez mais fortalecer o conjunto de leis que já existem por parte do governo, realizar um trabalho de treinamento para os órgãos de fiscalização, para que eles não se deixem burlar, não se deixem serem cooptados, inclusive, por esses grandes latifundiários. E do outro lado, a sociedade civil cobrando do governo que seja cumprido aquilo que já existe em lei. Ok. Suas considerações finais, Henrique, e obrigado pela participação aqui, né? E que a gente sempre possa desenvolver esse trabalho aqui durante todo esse ano, né? Esse foi o primeiro dos temas abordados, outros, muitos virão, né? E agradeço de antemão a sua participação aqui nesse primeiro momento. Suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, né, para trabalhar um tema tão importante, tão relevante para a nossa sociedade e para o nosso aluno que vai prestar o vestibular. Você que está nos assistindo, né, pode enviar sua sugestão também de tema a ser trabalhado. Eu agradeço ao convite de vocês, à nossa produção, que está sempre nos dando apoio. E não deixe de nos acompanhar. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho aí para você estar recebendo sempre notificação de um vídeo novo. E a gente espera ter contribuído para o seu aprendizado e que você possa desenvolver um bom texto, uma boa argumentação e conseguir uma boa nota no seu vestibular. Pessoal, um forte abraço, tá? A gente está finalizando aqui, encerrando aqui esse primeiro momento, mas outros momentos virão, como o Henrique disse. Sugestões podem ser dadas sobre temas que podem ser abordados, né? Mas semanalmente a gente vai sempre trabalhar com temas que são de fato atuais, são temas bem polêmicos e, sobretudo, a gente não pode deixar de falar sobre a questão da contextualização desses temas dentro também da própria atualidade, dentro da própria história. Então, eu agradeço a todos que estão nos assistindo, um forte abraço, em especial aos alunos do terceiro ano do ensino médio e a nossa turma especial. Muito obrigado.